Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um IGTV aqui da minha escrita e hoje a proposta é completamente diferente. A gente não vai falar sobre nenhum dos temas que a gente sempre traz aqui para vocês. Hoje a ideia é eu contar um pouco da minha história porque nós também queremos conhecer vocês. Então a proposta é: eu vou contar a minha história e gostaria que você contasse um pouco da sua também aqui nos comentários pra gente. Que tal? Bom, acho que daqui a uns 2 dias a Maitê vai fazer a mesma coisa, contando a história dela e nós esperamos que vocês participem com a gente, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a Babi Lima, como vocês já sabem, né? Sou idealizadora do projeto Minha Escrita em parceria com a querida Maitê. Eu sou jornalista e escritora e comecei a minha carreira como escritora um pouco tarde, porque a gente tem essa ideia, né? A gente pelo menos é ensinado aqui no Brasil, né? Que escritor passa fome, né? Que não é uma carreira assim e tal. Então eu sempre escrevi, a escrita está presente na minha vida desde que eu era criança. Na verdade, eu comecei escrevendo poemas e músicas, canções. Eu tinha acho que uns 9 anos de idade, e eu comecei a fazer aula de teclado e piano. E aí comecei a compor as minhas próprias canções nessa época. E quando eu tinha 16 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, foi um romance, focado em preservação ambiental, né? Tinha esse foco. Mas era um hobby. Eu não acreditava que eu podia fazer isso profissionalmente, porque geralmente é isso que a gente ouve, né? Então, a ideia era ser jornalista, eu sempre quis fazer jornalismo também, mas eu acho que eu pensava no jornalismo mais como uma forma mesmo de aprimorar a minha escrita, né? Que era algo que eu gostava tanto de fazer. E acredite se quiser, até o meu ensino médio eu era muito tímida, assim. Isso foi algo que eu consegui desenvolver mesmo quando eu fui ali para a faculdade de comunicação. Mas até o início da faculdade eu era daquelas que quando tinha que apresentar um trabalho lá na frente, eu me tremia toda. Mas aí eu fui aprendendo algumas técnicas para dominar esse nervosismo, né? E para conseguir falar com mais segurança, né? Com desenvoltura. E eu acho, inclusive, que a escrita ela surgiu na minha vida como uma forma de expressar todas as minhas ideias, né? No papel, já que eu não tinha essa habilidade de falar em público, né? E quando eu me formei, eu fui trabalhar com campanhas eleitorais e foi muito bom esse período também. Eu aprendi muita coisa, principalmente sobre como me posicionar, né? Fazer com que a minha mensagem fosse validada. E eu me casei e tive um filho. Quando o meu filho nasceu, isso para mim foi assim um pouco complicado, essa retomada para mim no trabalho, porque eu queria ter mais tempo para estar com o meu filho. Eu não queria ser uma mãe ausente. E na nossa realidade aqui no nosso país, né, boa parte das mães não consegue mesmo estar presente, né, na vida dos seus filhos. Então isso para mim foi um dilema muito grande. E aí eu dei uma surtada. No sentido de querer encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer para conciliar essa minha vida, essa minha rotina de mãe presente, né? E trabalhar. Então eu abandonei o trabalho que eu tinha e comecei a empreender a partir daí, né? E fiquei sem saber exatamente o que fazer e percebi que na verdade a resposta ela sempre esteve ali para mim, né? A minha paixão sempre foi a escrita. E foi aí que eu comecei a me dedicar de fato, né, para me tornar uma escritora. Então eu comecei a fazer vários cursos para aprender a escrever livros, né? Porque eu já escrevia, mas você escrever um livro é totalmente diferente, né? Então eu comecei a estudar bastante, escrevi o meu primeiro livro e foi uma experiência fantástica e transformadora na minha vida. Meu primeiro livro foi lançado em 2015 e ele foi adotado como livro paradidático em vários colégios do Rio de Janeiro
E aí surgiu uma situação bem interessante, que por conta da leitura eu acabei me tornando uma palestrante. Olha que curioso, né? Então eu passei a ser convidada para fazer palestras em várias escolas, a princípio para falar sobre os benefícios da leitura. E aí depois eu comecei a falar sobre criatividade e comecei a ministrar oficinas de leitura e de escrita e desenvolvo projetos desse tipo até hoje. No ano de 2017 eu recebi um convite muito especial de uma escola que mora no meu coração. Um beijo para o pessoal do Meu Pequeno Príncipe. Eles me convidaram para coordenar um projeto e desse projeto literário a gente conseguiu publicar aproximadamente 100 livros infantis, livros dos meus alunos, que foram desenvolvidos durante as nossas oficinas literárias. Pois é. Depois disso, eu escrevi um livro com a Maitê, e esse livro vocês vão conhecer em breve. E nossa parceria deu tão certo que a gente resolveu criar esse projeto que é a Minha Escrita. E aqui a gente reúne todos os nossos conhecimentos, nossas experiências, para ajudar as pessoas a colocarem a sua voz no mundo, né? As pessoas a se expressarem com mais segurança, tanto na escrita, através da escrita, quanto através da fala, enfim, se posicionar de uma forma mais confiante, né? E botar para frente os seus projetos, né? Porque a gente sabe que muita gente tem boas ideias para desenvolver, mas na hora de colocar essas ideias em prática acaba perdendo a oportunidade porque não consegue transmitir essas ideias da melhor forma possível, né? E aqui na Minha Escrita a gente fala muito sobre isso, né? É uma comunicação criativa para você colocar as suas ideias no mundo. A gente fala também sobre storytelling e a gente está realizando um sonho com esse projeto, porque aqui a gente conseguiu reunir habilidades, né? E falar sobre os assuntos que a gente mais ama. Bom, essa é um pouquinho da minha história, tá? E eu gostaria que vocês contassem pra gente também um pouquinho sobre as experiências de vocês, sobre os sonhos de vocês, nos comentários pra gente poder se conhecer, tá? E em breve a Maitê vai gravar um IGTV também contando um pouquinho sobre as experiências dela. Combinado? Um beijo! Tchau, tchau!